Vamos ouvir aqui um pouco do Pedro Serrano falando sobre o espírito nazi de Donald Trump e de Elon Musk. Vamos ver juntos. O Elon Musk teve num comício da AfD, que é a Alternative für Deutschland, o partido de extrema-direita alemão, e ele falou, isso aqui eu vou botar um trechinho só, para ele aparecer no telão. Can you hear me okay? Wow. Hello, everyone. I hope you can hear me well. Um pouco baixo, né? The audio I'm hearing from my side is I can't hear you. So hopefully this is coming through. Please confirm that you can hear me okay? Eu estou perguntando se está para ouvir. The best hope for Germany. I think some things that something I think that is just very important is that people take pride in Germany and being German. As pessoas têm orgulho de ser alemães na Alemanha. Very important. É importante que isso aconteça. It's okay to be proud to be German. This is É ok para ter orgulho de ser alemão. important principle. And it's okay. It's good to be proud of German culture, German values. É bom ser parte dos valores alemães, da cultura alemã. And not to lose that. Não perder in isso. some sort of multiculturalism that. Numa espécie de multiculturalismo. Ele está falando aqui sobre os imigrantes, né? Sobre como a Alemanha para os alemães. That dilutes everything. I think we want to have unique cultures in the world. A gente quer ter culturas únicas no mundo. People that have, we don't want everything to be the same everywhere, where it's just one big sort of soup. We want to have ter uma sopa só. That the German government takes actions to protect its citizens. E aí ele fala no final o seguinte, eu vou dar uma adiantada aqui. Eu acho que tem muito foco no passado culpado da Alemanha. E nós precisamos superar isso. Crianças não devem sentir culpa pelos pecados de seus pais ou de seus avós. Ele está falando, em outras palavras aqui, que os alemães não devem sentir culpa pelo passado nazista da Alemanha. Queria te perguntar sobre isso, Pedro. Como é que você vê esse tipo de declaração do Musk, atuação do Bolsonaro dessa maneira simbólica, ideológica, da própria Alemanha, falando que os alemães não devem sentir culpa pelos crimes dos nazistas cometidos quando eram pais ou avós dessas pessoas aí? Culpa ou não. A questão não é afetiva, né? Culpa ou não, tal. É que esse discurso deles começa a introduzir, na realidade, uma intenção de revisão histórica. Uhum. Num primeiro momento, eles vão falar, não é justo que o neto tenha a culpa pelo que o avô fez. Daqui a pouco estão dizendo, não, mas não fez tanto. Tanto que já estão falando isso. Pega os líderes do FPG, não fez tanto, não, calma, não matou 6 milhões de judeus, 5 milhões de outras pessoas. Matou 2,5. Daqui a pouco não matou. Você vai indo, você vai evoluindo um discurso de passação de pano, digamos assim. Porque eles são nazistas. Esse pessoal da SFV não tem que ficar passando pano para ele. A gente é nazista. Esse Musk é um sujeito com profunda atração por esse tipo de visão autoritária. Me preocupa muito isso, sabe? E comunidades que podem ser vítimas disso não estão atentas a isso. Os judeus, por exemplo. Hoje, o foco deles são os islâmicos, tal, mas amanhã já não é mais, vão ser os judeus, por exemplo. Né? Não tenho dúvida disso. Os eslavos. Né? É o que foi no passado, isso aí não tenha dúvida, é uma retomada daquele espírito. Tal, né? A justiça alemã, que sempre foi tão eficiente para evitar a volta do nazismo, deixou esse partido crescer. Eu me lembro do debate como surgiu esse partido. Eles não são mais que 1% da votação, 2%, deixa aí, a gente vai acompanhando. Então, a política do Estado alemão foi acompanhar nessas aí o que virou. Né? Você não pode mediar com o nazismo, com essas coisas. O pressuposto não é porque eles são extremistas. A democracia convive com extremistas. O que ela não convive é com organizações políticas que têm por pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade, como são esses caras. Isso aí não dá para conviver na democracia. Tinha que ter sido fechado esse partido. Agora está aí. Tá. E aí vem e cria discurso. Né? O Trump, sou um defensor da liberdade de expressão. Primeiro ato dele é censurar a ciência. Imagine isso. Censurar a ciência.
Censurar a arte. Proibir arte que não tem estética clássica. Olha o que é isso, gente. Quer dizer, a vulneração a valores muito elementares, inclusive, que eram muito preservados nos Estados Unidos. O jus solis, acabou com o jus solis nos Estados Unidos. A tradição dos Estados Unidos, desde a aprovação da 14ª emenda, é o jus solis. A pessoa nascida em território americano é cidadão americano. Uhum. Acabou com isso, enfrentando as abertas a 14ª emenda. Vai ter questionamento da Suprema Corte, se bobear, a Suprema Corte dá em favor dele. Ele conseguiu controlar a Suprema Corte. Então, ou seja, é o fim daquela aparência de democracia, pelo menos, que os Estados Unidos têm de observação dos direitos. Aí tem gente que fala, é bom, aí acaba com a hipocrisia. Não é não. Hipocrisia é o preito, é a prestação que a virtude paga para o vício. Ou, perdão, que o vício paga para a virtude. É uma homenagem que o vício paga à virtude. Isso contém atos. O hipócrita, por exemplo, por mais hipócrita que ele seja, mais ladino que ele seja, ele modera atos que ele toma para não arrebentar com a hipocrisia dele. Né? Perfeito. Quando você acaba com a hipocrisia, é violência aberta. E é o que está acontecendo. Né? Então, é um momento muito dramático que nós estamos passando na humanidade. Eles são o Estado mais poderoso do mundo, 25% do PIB mundial. Tem as forças armadas mais poderosas, e o Trump está nas relações internacionais, inclusive, usando dessa força no limite. Ele está querendo dar uma de negociador. Eu sou forte, você que se foda vai ter que submeter o que eu quero. Óbvio que vai ter backlash, mas será que vai ter? Será que esse backlash vai ser suficiente para enfrentar a força do Império Norte-Americano? Creio que não. Esse é o grande Pedro Serrano. João César de Castro Rocha também está se manifestando sobre isso. Queria trazer para vocês aqui, para a gente acompanhar. Vamos lá, meus caros. Não esqueçam aí de pingar Pix. A gente vai trazer mais um giro de notícias. Vamos lá. Nós compreendamos o que significa, de fato, a palavra crítica. Porque a extrema-direita faz desta palavra um cavalo de guerra. Vamos lá. A palavra crítica, na acepção que nós estamos usando, tem uma data de nascimento, César. O que é raro. 1781, o filósofo alemão Immanuel Kant publica A Crítica da Razão Pura. O que é a crítica da razão pura? E ele estabelece um novo sentido para a palavra crítica. É que, a partir do Kant, crítica é todo pensamento que, em lugar de principiar pela análise do objeto, principia pelo questionamento da capacidade do sujeito conhecer aquele objeto. Fui claro? Fui bem claro, não fui? Sim. Então, o pensamento crítico é aquele pensamento que, antes de principiar o estudo da realidade ou do objeto, questiona quais são os limites do conhecimento do próprio sujeito. É nesta acepção que a escola de Frankfurt diferenciava teoria sociológica tradicional e teoria crítica. A teoria sociológica tradicional compreende a realidade como algo alheio e externo ao conhecimento que sobre ela se produz. A teoria crítica reconhece que aquele que produz conhecimento já produz conhecimento com base na sua visão do mundo. É só isso. Então, o pensamento crítico é rigorosamente fundamental. Mas por que a extrema-direita não pode conviver com o pensamento crítico? Porque a extrema-direita, César, ela precisa ocultar o tempo todo os seus fundamentos. Ela precisa usar a palavra democracia para quando a democracia acabar. Ela precisa falar de liberdade de expressão para impor a lei do mais forte. Ela fala em democracia majoritária para acabar com a ideia da democracia como salvaguarda das minorias. A extrema-direita só sobrevive se ela mantiver oculto tudo que precisa ser revelado. A nossa tarefa aqui, César, é revelar. É justamente o que a extrema-direita não pode aceitar. Por isso, nós vivemos um momento tão crítico agora. Agora vivemos um momento realmente crítico. Porque a pauta, se feita pela Argentina, eu estava escutando o comentário do William. William, seu comentário é muito bom. Porque, veja, isso é característico dos países com complexo de vira-lata. O Trump constrói um muro gigantesco, milionário, imponente. O Javier Milei, uma cerquita. E dada cercadinho. O cercadinho. Dada a atual crise da Argentina,
não será uma crise de arame farpado, mas de arame esfarrapado. Não sobrará nada. Qualquer pessoa passará por essa cerca. Essa tentativa de mimetizar o grande em tom menor produz situações involuntariamente cômicas ao longo da história latino-americana. Um único exemplo: o Teatro Municipal do Rio de Janeiro pretende ser uma reprodução da Opéra Garnier. Olha que chique, William. Opéra Garnier, da Ópera Garnier, que em Paris ocupa um quarteirão inteiro. É uma coisa gigantesca. O Teatro Municipal é lindo, mas é uma coisa minúscula, não é verdade? Então, essa tentativa de mimetizar em tom menor. Mas o que está acontecendo agora é bem importante. É o fenômeno oposto. O que seria em tom menor? A Hungria, César. A Hungria de Viktor Orbán. Mas quando os Estados Unidos se apropriam do modelo de engenharia institucional do Viktor Orbán e trazem para os Estados Unidos, sobretudo através da ala Elon Musk, Peter Thiel, sempre com destaque para o Peter Thiel, o efeito não é mais o efeito de um país europeu como modelo para o mundo. O efeito é planetário. Agora, um comentário rápido. O efeito é planetário pelo poder dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o que nós estamos assistindo, Roberta, é, pelo avesso, o estertor de um império. Ao mesmo tempo em que o Donald Trump esbraveja, faz bravatas, ameaça o mundo, ameaça colonizar Marte, colocar uma bandeira americana em Marte, ao mesmo tempo que isso acontece, uma startup chinesa que investiu poucos milhões de dólares em comparação com os centenas de bilhões de dólares das big techs americanas. Bom dia, Lídice. A SICDIP provocou um prejuízo na Bolsa Americana de trilhões de reais. César, eu recomendo a leitura de um livro muito importante de um general chinês, Qiao Liang, A Guerra Fora dos Limites. O que o Qiao Liang sugere neste livro, A Guerra Fora dos Limites, que é um clássico, é que a guerra não precisa ser a guerra com armas, com mortes e com violência física. Essa é a guerra primitiva. A verdadeira guerra se faz com gestos inofensivos, entre aspas, inofensivos, sem sangue, sem violência, sem grito, sem bravata, mas que provocou um prejuízo das big techs americanas de trilhões de dólares. E, César, eu estou aqui agora. Eles estão em pânico com o surgimento do SICDIP e já estão procurando formas de impedir a utilização desse programa de inteligência artificial nos Estados Unidos. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.